Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe em mais uma noite de reflexão, de conversa, de troca, de ideias, de ensinamentos. Então, que nós possamos ter bons momentos juntos mais uma vez. Vou ler uma mensagem inicial, depois fazer a prece de abertura, como é usual, e aí então a gente começa a nossa reflexão da noite. Abrindo de forma aleatória, sob a inspiração dos benfeitores, do livro Minutos de Sabedoria. Não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então, a mensagem para o início de nossas reflexões, pedindo a Deus, nosso Pai, as bênçãos para esse momento, a boa inspiração, possamos ajudar na compreensão dos irmãos que nos assistem, na busca do equilíbrio, na busca da paz, na busca da nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e que assim seja. Então, o nosso tema é o fardo leve. Utilizamos-nos de uma passagem de Jesus. Mas antes de entrarmos especificamente na temática, nós gostaríamos de lembrar aos amigos que nos ouvem que nós estamos no mês de setembro, em que ocorrem várias campanhas pelo mundo, porque é uma campanha, né? É uma situação, uma preocupação a nível mundial em relação à prevenção do suicídio pela valorização da vida. Então é importante nós sempre buscarmos também essa abordagem, né? Lembrando que nós muitas vezes podemos estar auxiliando alguém a não cometer este ato que na verdade não resolve nada, que só traz mais problemas, porque a morte não é o fim, não vai acabar tudo. Vai gerar mais perturbações para aquele espírito, aquela pessoa que já está passando por conflitos e aflições. Então nós precisamos e podemos ajudar. Então a Associação Brasileira de Psiquiatria estabeleceu já há algum tempo esse mês, né, como sendo então um mês de alerta. A cor amarela representa esse alerta, essa atenção, para que se verifique no nosso familiar, no nosso colega, em nossos amigos, se não tem ali sinais. Voltando então, porque tivemos alguns problemas de conexão. Então, faz parte, né?
Então, nós estávamos falando da importância que é realizar essas campanhas que não devem se restringir apenas ao mês de setembro, mas esse mês elas se acentuam, né? Pelos profissionais da área da saúde mental, principalmente, né? Então, nós falávamos aqui que esse médico, né, que é também presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio da Silva, ele diz que existe ainda muito tabu em torno do suicídio. Um tabu quer dizer que existe ainda muita desinformação e preconceito, as pessoas não querem falar sobre isso, elas têm medo. E isso, então, na verdade, é um desserviço, porque quanto menos informações a gente tem acerca de um assunto, menos a gente vai poder ajudar, né? Inclusive nos cuidados pessoais. Nós vamos identificar em nós também sinais que muitas vezes devem ser um alerta. Poxa, por que eu estou pensando, eu tenho essas ideias assim, né, de querer sumir, de abandonar tudo, de desaparecer? Às vezes não é uma ideia, uma ideação suicida, não é necessariamente eu vou me matar. Não, mas pode ser uma ideia sim, né? Um sentimento de desconforto, de angústia, de abandono mesmo, às vezes de desespero. Então, é um sinal que a gente também precisa estar atento para não levar adiante. A gente precisa buscar os cuidados necessários para evitar males maiores. Então, o Espiritismo, como tem esse compromisso social de informar, esclarecer e consolar as pessoas, também, né, tem o dever de trazer esses esclarecimentos, além de todo o ensinamento espírita, né, que tem em torno aí dessa situação do suicídio especificamente, né? Existem muitas influências também espirituais que podem contribuir para que hajam essas ideias na mente da pessoa. Então, tudo isso pode ser sim tratado, evitado, buscando-se então os profissionais competentes e também o auxílio de uma casa espírita que possa bem orientar neste sentido. Então, amigos, a gente trouxe o tema também visando contribuir no sentido de ajudar a que a todos nós tenhamos um pouco mais de paciência, de coragem, de força interior para vencer as dificuldades. E essa passagem, então, em que Jesus fala sobre o fardo leve ou o jugo leve, se quisermos, né? Que na verdade é um peso, né? Um fardo, um jugo, é um peso, é uma carga. Então ele vai falar sobre isso no Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então essa é a passagem, né, em que Jesus fala sobre o fardo leve e que nós devemos aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Porque à medida que nós nos tornamos mais mansos, mais pacientes, mais tranquilos e tolerantes, nós diminuímos em muito a carga das nossas aflições. E o orgulho, que é o contrário da humildade, com certeza também aumenta os nossos fardos e problemas do cotidiano. Então, por isso que ele diz: aprendei comigo, né? Se caso a gente estiver aflito e sobrecarregado, vamos procurar os ensinamentos de Jesus, que ele vai nos aliviar. E o Espiritismo traz então esse compêndio maravilhoso que nos explica
esses ensinamentos de Jesus que muitas vezes ficaram, digamos assim, cobertos por um véu, porque no seu período ele não podia dizer tudo o que era possível, né? Digamos assim, todo o esclarecimento, porque as pessoas de então não o entenderiam. Então o Espiritismo explica para nós, né? Aquelas partes um tanto obscuras que nós não compreendemos das passagens de Jesus. O que é muito importante, porque para a gente poder aceitar o ensinamento, nós precisamos entender, senão não adianta, né? A fé cega, ela não nos leva a lugar nenhum. A gente precisa ter a compreensão. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem, uma explicação que o Kardec dá sobre esse tema, que está no capítulo 6. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou seja, que não crê na imortalidade, que acha que esta vida, essa existência é a única, ou que simplesmente duvida dessa possibilidade, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe ameniza o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim quer dizer, busca compreender os ensinamentos que eu vos trago, para que vós vos sentis aliviados, consolados. E é então o que a gente procura fazer nessas nossas abordagens, aqui ainda de forma virtual, mas que com certeza são também muito produtivas. Entretanto, continua o Kardec dizendo lá no Evangelho, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. O seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então não é um castigo, não é algo aflitivo, apenas a lei divina que Jesus vem ensinar nos impõe, por assim dizer, ou nos estimula a praticar o amor e a caridade, através do perdão, através do auxílio aos outros, através da compreensão de nós mesmos para o exercício do auto-amor. Isso tudo vai aliviando as nossas cargas, os pesos, as aflições que muitas vezes nós arrastamos desnecessariamente, por não ter esta compreensão. Então esse é o convite de Jesus. Interessante que o Kardec diz aqui que aqueles que nada esperam após essa vida, e talvez isso os leve a pensar que seja melhor acabar com tudo, né? Já que a morte é o fim, por desconhecer a realidade de todos nós, que somos espíritos imortais. Então, a esses que nada esperam, que não têm essa crença, não têm uma base, um suportamento e uma esperança. As aflições caem sobre eles com todo o seu peso, o fardo fica muito pesado. E as reclamações vêm porque não encontram uma consolação e uma esperança. Por que os sofrimentos do mundo? Por que eu sofro? Por que eu olho para o lado e vejo pessoas que estão felizes e eu estou sofrendo? Onde está a justiça? Então,
Quando ele diz aqui que uma confiança na justiça de Deus é justamente a compreensão das leis divinas que são justas e são boas. Que tudo que nos acontece tem um objetivo, tem uma causa e há de ser útil para nós. Mas para isso nós precisamos buscar o conhecimento, ir até Jesus. Quem vai até o Espiritismo encontra Jesus, porque todas as obras espíritas, todas as leis, os ensinamentos que o Espiritismo traz estão baseados nos ensinamentos na vida de Jesus. Então fica o convite, nós temos grupos de estudos que são importantes também para o nosso entendimento, porque a palestra, amigos, ela é apenas uma informação de alguns minutos, mas nós precisamos aprofundar os conhecimentos para realmente nós termos a compreensão e a aceitação das leis divinas e formar então uma base segura através da fé raciocinada, que vai nos dar sim suporte e coragem para os enfrentamentos que tenhamos a realizar. O Espírito Emmanuel, na sua sabedoria singular, ele tem várias mensagens em torno dessa passagem do Cristo e de outras, e que contribuem para a nossa compreensão. Então, eu gostaria de trazer também a contribuição desse Espírito, na medida em que ele vai, então, nos falar numa mensagem também sobre essa questão do fardo, da cruz, que às vezes é um tanto pesada e que nós podemos sim aliviar. Disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tome os teus deveres, renuncia a ti mesmo, renuncia, no caso, às reclamações, às imperfeições, que muitas vezes tornam sim o nosso fardo, a nossa cruz, os nossos deveres e o nosso caminho muito pesado. Então ele sugere isso, renuncia a ti mesmo nestas coisas que são nocivas. Toma a tua cruz, não abandona os teus deveres e compromissos, a fim de que a tua consciência não se torne um juiz implacável a posteriori, neste abandono dos deveres. Então toma a tua cruz e siga-me, cumprindo aí aquilo que as leis divinas nos pedem. Ele inicia assim, né? Então, essa mensagem, o Emmanuel. E antes de entrarmos, né, temos ainda uma reflexão da Revista Espírita que diz o seguinte: Revista Espírita escrita por Allan Kardec no período em que ele estava encarnado na França, né, no desenvolvimento das obras espíritas. Ele desenvolveu uma revista, né? Então essa é de 1868 e ele diz: o Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração, ou seja, de elevação, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. É isso que a gente estava falando. Então, o Espiritismo, o conhecimento das leis divinas, nos ajudam a ter essa compreensão à medida que nós estamos sofrendo. Então, a gente acha justo o sofrimento porque tem uma causa anterior esse sofrimento, né?
é aquilo que a gente está hoje colhendo da semeadura anterior. E então nós nos consolamos, nos acalmamos e resignados seguimos adiante. Então agora ele inicia, o Emmanuel, a mensagem dizendo o seguinte: não se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim, é a finalidade. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. Para realizar aquilo que se almeja ou ressarcir um débito, a vida pede um preço. Então as coisas não são gratuitas. A gente tem que estabelecer o nosso esforço, seja nas conquistas que desejamos fazer, seja nos débitos que temos a resgatar do passado. São as nossas cruzes, os nossos fardos, mas à medida que nós vamos tendo essa compreensão e nos preparando moralmente com aquela fortaleza moral que Jesus ensinou, com humildade, com coragem, com perseverança, com mansuetude, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir ressarcir estes prejuízos que causamos aos outros ou a nós mesmos no nosso pretérito, e o fardo tornar-se-á então bem mais leve. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então, essa imagem que está aparecendo ali ao lado é o Emmanuel, assim como ele aparecia para o Chico Xavier, porque ele era o mentor, né, do médium Chico Xavier. Então, essa figura que vocês estão vendo ali é o autor da mensagem, esse sábio espírito. Então ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. Por isso que se diz que aquilo que vem gratuitamente ou vem assim de forma dada, sem esforço, não tem muita validade, quase sempre vai embora facilmente, né? Porque não houve um esforço, não houve um aprendizado para essa conquista. Ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então, por isso que a gente vai passar aqui na Terra por dores e sofrimentos, porque nós estamos aqui num processo de provas e expiações, que são resgates e aprendizados a serem feitos, desafiadores, mas necessários para a nossa evolução. Enquanto a criatura não adquire a consciência da própria responsabilidade diante desse processo, movimenta-se no mundo a feição de um semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Então, enquanto nós não tivermos a consciência do quanto nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, pela nossa saúde, pela nossa vida, pelos nossos atos, nós vamos estar nos movimentando aqui na Terra como semi-racionais, ou seja, deixando a vida me levar, a sabor do vento, a deriva, e aí sujeito a todos os perigos, sem uma defesa, uma proteção, de uma forma irresponsável até, colocando-se em risco em muitas situações, amontoando problemas sobre a própria cabeça, como diz ali, porque vai ter que responder pelos atos de incúria, de imprevidência que acabou cometendo. E
aqui eu me permito a lembrar aos irmãos que um ato suicida não é só aquele em que a pessoa se atinge diretamente, né, na intenção do autoextermínio, mas é também, e estes, o próprio Emmanuel diz, são em grande maioria aqueles que acabam minando a sua existência um pouquinho a cada dia, seja nos excessos cometidos em relação ao uso de drogas, a um alimento, né, que é ingerido de forma compulsiva ou equivocada, alimentos que não são nutritivos, ações, né, que são assim, que colocam a pessoa em risco, até os esportes radicais, ela beber, por exemplo, e pegar a direção e sair de uma forma assim totalmente sem precauções, com uma velocidade alta, podendo causar um acidente que lhe seja fatal, é um ato suicida, porque ela se colocou em risco, ela está se colocando em risco. Quem que não sabe hoje em dia que fumar vai lhe trazer algum dano físico, alguma doença, e vai então diminuir a sua permanência aqui na Terra? É ou não é um suicídio isso? Pode ser indireto, porque não é um ato imediato de extermínio, mas é a longo prazo. Também o espírito André Luiz, na fantástica obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, vai igualmente nos trazer informações de que algumas emoções alteradas podem também levar a um suicídio a longo prazo, como a raiva, a irritação, a impaciência, porque vai gastando energias do nosso organismo vivo que não se recompõe e vai alterando o funcionamento dos órgãos, porque nós nos desequilibramos com essas emoções, então nós nos atingimos diretamente. É como se um projétil, ele diz, um projétil de uma arma nos atingisse constantemente à medida que nós vamos sentindo esta raiva, o rancor, o ódio, a mágoa, enfim, esses sentimentos que são altamente nocivos para nós e para os outros que porventura nos acompanham em nossa jornada. Então isso leva a um suicídio. A pessoa vai ser responsável. E o próprio André Luiz conta nesta obra que citamos que ele foi chamado de suicida no plano espiritual e não entendeu. Só depois, com a explicação que lhe deram, o médico espiritual lhe deu na colônia Nosso Lar, após o seu resgate, é que ele vai então entender que sim, né? Ele piorou muito a sua situação de enfermidade física com o destempero das suas emoções, do seu humor. Totalmente azedo ele era, mal-humorado, raivoso, reclamão. Então isso tudo acabou aumentando aquela lesão cancerígena que ele tinha e levou ele a óbito. Então ele entendeu, então era por isso que estavam me chamando de suicida. E entendeu e teve que aceitar a realidade. Não tinha como negar. Então vejam como o conhecimento é importante para a nossa autopreservação e também para nós ajudarmos as pessoas com as quais nós convivemos, orientando elas, esclarecendo-as, se elas quiserem, é óbvio, né? Não pode ser uma imposição, para que entendam esta responsabilidade que temos sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida. Entretanto, continua o Emmanuel, acordando para a necessidade de paz consigo mesma,
a pessoa descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Ele está querendo dizer aqui que tanto nós, espíritos no corpo físico, quanto aqueles que já não estão mais no corpo físico, que são chamados desencarnados, têm também as suas cruzes e os seus resgates ainda a fazer, né? Então, cada um tem a cruz que lhe é própria, né? A gente não precisa invejar a cruz do outro, embora às vezes a gente olhe e ache que a pessoa não tem nenhuma carga, não tem nenhum fardo, mas não é assim. Nós sabemos que aqui na Terra ninguém está isento de dores, de problemas e desafios. Nós não somos os únicos a sofrer. Contentemo-nos, portanto, se é que é esse termo o correto a ser usado, com o nosso fardo e tratemos de torná-lo mais leve, sem olhar, né, para as vizinhanças e achar que estamos em prejuízo, porque é o nosso fardo, é a cruz que nos cabe. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, uma doença, né? Uma limitação. O degrau social, às vezes a penúria, né? A miséria. O parente infeliz. O parente infeliz. Aquele que nos incomoda. Quase ninguém tem. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido. Olha que interessante. A expiação da culpa, o débito não pago. Então, no plano espiritual é um pouco diferente. Por quê? Porque a pessoa já não está mais naquela experiência física. Então, muitas vezes o remorso lhe corrói. Por quê? Porque ela perdeu tempo quando na Terra. Não venceu um defeito íntimo. Teve preguiça, não se deu conta, achou que estava coberta de razão. No outro lado, vai se dando conta daí, então, da sua irreflexão e tem vergonha. A expiação da culpa, né, pelos erros cometidos, fica lá remoendo-se em remorsos e o débito não pago, né? Muitos saem daqui com débitos multiplicados, quando deveriam ter ressarcido, né? Se envolve materialmente, não tem preocupação numa evolução espiritual e acaba então perdendo o tempo valioso da encarnação. Então é a cruz que carregam no plano espiritual, um fardo, aliás, bastante pesado. Tenhamos, pois, o Emmanuel continua, a coragem precisa de seguir o Senhor, de seguir Jesus, em nosso anseio de renovação e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso esquecer, ou vidar é esquecer, o egoísmo e tomar a nossa cruz. Esquecer o egoísmo é suprir estas imperfeições morais e tomar a nossa cruz, assumir nossos deveres, nossos compromissos e resolvê-los da melhor maneira, né, aqui na Terra e enquanto nós aqui nos encontramos, porque depois, né, sabe-se lá quando teremos a oportunidade de retornar novamente. E que nós não fiquemos, né, naquela condição daquele fardo pesado da culpabilidade no plano espiritual, às vezes como suicidas indiretos, às vezes como aqueles, né, que não aprenderam nada na existência, que dedicaram a sua existência toda para as coisas materiais, o que lhes aumenta muitas vezes o egoísmo e a vergonha, então, por não ter aproveitado de uma forma adequada a encarnação. Numa reflexão do espírito Joana de Ângeles, que nós também trazemos aqui para a contribuição,
ela diz assim: todos nós trazemos, sem exceção, condicionamentos, tendências que promanam do nosso passado, em forma de inclinações e de desejos que podem se transformar em motivo de queda e desalinho se não forem corrigidos, né? São as imperfeições que nós trazemos, as tendências de outras existências nocivas que nós precisamos identificar, promano do nosso passado de equívocos e que podem sim nos levar a quedas, desalinhos e maiores perturbações se nós não as corrigirmos. Façamos isso. O conhecimento, né, os ensinamentos de Jesus estão aí para nos ajudar nesse sentido. É uma responsabilidade nossa. Portanto, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Encerra uma convocação, diz a Joana, à renovação espiritual pela conquista de valores intelectuais e morais. Com certeza é isso que nos cabe fazer. E o Kardec, então, encerra no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: reconhece seu verdadeiro cristão espírita, porque são ambos a mesma coisa, pelas suas transformações morais e pelos esforços que emprega para vencer suas más inclinações. Veja só. Então, o reconhecimento do verdadeiro cristão espírita é pelas transformações morais, pelo jeito de ser, pelo comportamento, pelas emoções, sentimentos, pela sua evolução, por se tornar uma criatura de bem e pelos esforços que vai empregar para vencer aquelas más tendências que falávamos antes. Porque vai exigir sim esforço, porque são hábitos, então a gente tem que se esforçar cotidianamente. Então ele não diz ali, olha, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão é aquele que é perfeito, que não vai cometer nenhum erro. Ele não fala isso, porque ele sabe que isso ainda não é da nossa condição. Mas ele diz, olha, a gente vai reconhecer quem é um verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para vencer a si mesmo. Ele vai errar, mas ele vai pedir perdão, ele vai reconhecer o erro e ele vai buscar as transformações necessárias. O nosso querido mestre lyonês Allan Kardec. Então, amigos, eu gostaria de agradecer pela atenção de todos e ainda convidá-los a me acompanhar numa oração do Espírito Maria Dolores, que é um espírito de uma profunda sabedoria e ternura, e que então ditou, né, para o Chico Xavier um livro que se chama Antologia da Espiritualidade. São vários contos e preces que ela então ditou para o Chico Xavier. Esta obra aqui, né, que é uma edição antiga, que nós mostramos. E eu vou então encerrar com a oração que a Maria Dolores ditou para o Chico e diz assim: Senhor, eu te agradeço, não somente as horas boas de felicidade, em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos, em que varo o caminho a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me pões, sob chuvas de flor. E agradeço a amargura que a incompreensão me traga,
o estilete da crítica ferina, que tanta vez me oprime o peito enxaga, para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho, pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha fora, sem caminhar em vão sob a névoa do mal. Agradeço, Senhor, por tudo que me deste, a ventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar a ninguém. Meus queridos, muita paz a todos e que assim seja.